Olá! Sejam todos bem-vindos a essa live de hoje, onde nós iremos falar sobre como aperfeiçoar a decodificação na leitura. Vamos esperar o pessoal entrar para a gente iniciar. Mas para quem já vai ver essa live depois, eu já vou falando aqui que eu prometo que vou mostrar para vocês algumas estratégias para a gente aperfeiçoar a decodificação da leitura, tá bom, pessoal? Então, vai ser bem legal. Essa live de hoje. Vamos lá, o pessoal vai entrando, eu vou falando aqui de pouco. Eu tenho feito lives curtas para que quem for ver depois, eu sei que a vida tá um pouco corrida, e aí às vezes a gente não consegue ficar vendo uma live muito grande. Então, eu tô prometendo para vocês lives curtas para que vocês possam estudar e ver esse vídeo várias vezes para que seja um suporte para vocês. Então, como aperfeiçoar a decodificação na leitura? Mas primeiro, o que é decodificação? A decodificação é o processo, de transformar letras em sons para a construção das palavras. Então, se eu não sei transformar as letras em sons, fica difícil eu estar construindo, lendo uma palavra. Então, eu preciso aperfeiçoar essa decodificação. E como é que eu vou fazer esse aperfeiçoamento dessa decodificação? Nós temos 6 pontos a serem observados. Então, o processo da alfabetização, as vogais, a leitura, quando a criança está lendo ali silabada, troca de sons, então a gente tem que observar, na leitura de palavras, a omissão de letras na leitura e também a velocidade da leitura, uma leitura lenta. Então, eu vou trazer algumas estratégias hoje que a gente pode estar trabalhando para melhorar esses pontos na decodificação da leitura e estar aperfeiçoando, melhorando a leitura. Então, vamos lá. Quando a criança apresenta dificuldade no processo de alfabetização, ou mesmo quando ela está no processo de alfabetização, a gente tem que trabalhar, um ponto essencial que a gente deve trabalhar, que é a consciência fonológica. Quem já vem acompanhando aí as lives já vem percebendo que a gente sempre toca nesse assunto da consciência fonológica, porque ela é essencial para a leitura e escrita das crianças. Ela é a cereja do bolo. Então, a gente precisa tá dando atenção especial para a consciência fonológica nas crianças. Eu já dei aqui dicas de livros, várias coisas. Então, o que a gente vai trabalhar na consciência fonológica? Nós vamos trabalhar a escuta, a rima, palavras e frases, sílabas, fonemas iniciais e finais e a consciência fonêmica, que é a criança pegar, por exemplo, pato e saber falar todos os sons dela. P, A, T, O. Então, pato. Então, a consciência fonológica, ela precisa ser bem trabalhada. Se a criança não entendeu, eu tenho que voltar e trabalhar essa consciência fonológica, não passar para o passo seguinte, sem a criança entender essa consciência fonológica. E o principal da consciência fonológica, a consciência fonológica, ela é oralmente, tá? A gente trabalha, às vezes você vai trabalhar com seu filho, ou dentro de um reforço, ou dentro da própria escola, vai trabalhar a consciência fonológica e não vai escrever, porque a consciência fonológica é isso. A consciência fonológica, ela é oralmente, então a gente trabalha oralmente. A criança precisa perceber os sons e não é escrita. Somente depois que ela percebe esse processo da consciência fonológica que a gente passa para a escrita. Outra coisa que a gente precisa... Voltou, pessoal? Tá ok aqui? Pausou aqui, mas eu acho que vai dar certo agora. Outra coisa que a gente precisa ainda dentro desse processo de alfabetização é trabalhar a correspondência som-letra, Então, o som a letra B, Então, essa eu vou mostrar para a criança. Essa é a letra B.
O nome dela é B. E qual o som dessa letra? B. Então, essa correspondência som-letra é preciso ser trabalhado para que a criança tenha um melhor processo, uma melhor decodificação na leitura, tá bom? Então, dentro do processo de alfabetização é isso. Consciência fonológica e correspondência som-letra. Pessoal, vai colocando aí pra mim se tá legal, se o som tá bom, se vocês estão gostando, se eu tô sendo rápida demais, porque como eu fico querendo ali cumprir os 30 minutos, às vezes eu corro demais e não fica muito bom. Então, vocês vão me dando uma dica aí se tá tudo ok, tá bom? Então, depois que eu trabalhei isso, consciência fonológica e correspondência som-letra, então eu vou para as vogais, né? Que quando a criança faz a troca, lê uma palavra trocando as vogais. Ou mesmo que ela não faça essa troca, também dentro da alfabetização eu preciso trabalhar primeiro, a gente trabalha primeiro as vogais. Então, o que eu preciso trabalhar dentro das vogais? O nome das vogais e Essa luz ficou ruim, não tá dando pra vocês verem. E o nome e o som das vogais. Então, A, E, I, O, U. E pra gente não correr o risco da criança decorar essa sequência, né? A, E, I, O, U. E depois ela não saber, por exemplo, eu apontar aqui e ela não saber que é o O, a gente também trabalha de forma salteada, né? Então, E, O, A, U, I. Então, a criança precisa fazer... precisa saber as vogais salteadas. Então, a gente precisa trabalhar isso. Então, onde a gente fala que nós precisamos garantir a memória de cada vogal, né? Então, tanto a memória do nome como o som, tá bom, gente? A gente sempre vai falar em nome e som das letras aqui, certo? Então, o que a gente pode estar trabalhando? Eu não gostei disso aqui, porque ficou bem ruimzinho aqui, não tá dando pra vocês verem. Depois que eu trabalhei as vogais, o nome e o som delas, eu vou então trabalhar os encontros vocálicos, né? Então, a, e, u, e, oi, eia, ou, ei. E aí, depois que eu trabalhar esses encontros vocálicos, eu vou colocar algumas palavras que têm esses encontros vocálicos. Por exemplo, eia. Então, eu vou colocar meia, que aqui eu vou explicar o som do M para a criança. Percebam que eu nem trabalhei o som, mas eu vou falar somente uma vez para ela esse som, porque o restante ela já sabe. Então, meia, né? Ou, o que eu vou ter que explicar? O S. Sou. O E, né? Dentro de leite. Então, leite, leite. Então, para evitar essa troca de letras, troca de vogais, ou se a criança já está trocando, já foi alfabetizada aí e continua com essa troca de vogais, então eu vou estar trabalhando novamente com elas vogais, trabalhar as vogais salteadas, né, para que ela saiba, tenha na memória ali cada vogal realmente. Se eu mostrar para ela o O sozinha, ela vai ter que saber que é o O. Se eu mostrar o U, ela vai ter que saber que é o U. Eu não vou trabalhar somente a sequência A, E, O, U, e além do nome, sempre trabalhando o som. Depois disso, a consciência fonológica não, né? Os encontros vocálicos para A, E, U e Oi. E depois, palavras que tenha esses encontros vocálicos, para a criança perceber esse processo, essa decodificação aí na leitura. Então, é todo um processo que a gente vai seguindo. Então, consciência fonológica, correspondência som-letra, então vogais, nome e som dessas vogais, vogais salteadas, encontros vocálicos, depois palavras que têm esses encontros vocálicos. E aí a gente chega lá na leitura, quando a leitura é silabada. O que eu preciso fazer quando a leitura é silabada? Deixa eu ir achando as minhas colas aqui. Dentro da leitura silabada, da leitura, né? Pra gente, então, a criança vou trabalhar a leitura, e aí para que ela evite ou que ela sane essa leitura silabada, eu vou trabalhar blocos de palavras. Então, a criança vai ter que ler toda a palavra, mesmo que seja silabada, por exemplo, pá, tó, má, tó. Vai começar assim. Vocês vão ver lá no final dessa live hoje um ponto
que é o principal que a gente... Depois vocês vão me contar se vocês estão entendendo esse ponto. Que é o ponto principal de todo o processo de alfabetização, de estudo, de qualquer coisa na nossa vida, que é o treino. Então, a criança vai treinar esse bloco de palavras até ela começar a entender essa decodificação, né? E ela começar a ler sem ser silabado. Depois da palavra, então, eu vou trabalhar as frases, né? Então, o pato nadou no lago. Então, a criança vai ler, né? O pato nadou no lago. Então, eu vou fazer um bloco, né, também de frases, onde a criança vai treinar todo dia essas mesmas frases, 2, 3 vezes no dia, essas mesmas palavras, essas mesmas frases, assim como ela também treinou as palavras. E na leitura, o tanto que a gente trabalha mais oralmente do que escrito. Novamente a gente vai trabalhar oralmente e cada frase, cada palavra dessa, a criança vai ler em voz alta para que ela possa escutar ela também, né? Não só ali mentalmente, mas que ela possa escutar ela, que aí ela vai estar trabalhando o auditivo, o visual, tudo. Então, ela vai ler essas palavras e essas frases em voz alta e assim a gente vai melhorando essa leitura e vai terminando, né? Vai acabando com essa leitura silabada aí. Então, dessa forma. Tá tudo bem, pessoal? Até aqui, tá todo mundo calado, só o pessoal acenando aí. Vão me dizendo aí se vocês estão gostando. Ó, tem um aviãozinho aí. Vamos mandar aí pro pessoal para que eles também possam participar aqui com a gente, aprender um pouco, tá bom? Então, ajuda aí. Então, outras coisas que eu posso estar trabalhando, né, com outras frases. Oba, o bebê bebeu leite. Então, eu trabalho aí o som, né, da junção do b, a, b, é, né, no caso de bebê, né. Então, a gente trabalha várias frases dessa forma. Depois, então, a criança pode ter trocas né, dos sons nas leituras das palavras, né? Quando a criança faz troca, né? E aí, o que eu tenho que perceber? O que eu tenho que observar ali? Se a troca das palavras, né? Quando a criança troca uma letra ali, ela é visual ou auditiva. Como assim? A criança pode estar fazendo a troca visual porque ela não entendeu a diferença, por exemplo, do M e do N, né? O M ali que tem 3 morrinhos na cursiva e no N que tem 2 morrinhos. Então, talvez ela... 2 e 3 e 1 ali, né? Então, 2 e 1. Talvez a diferença seja essa, que ela não percebeu essa diferença, né? Um morrinho a mais ou a menos ali. Por exemplo, também do U e o V. Talvez a troca dela, quando ela faz essa troca, é porque ela não percebeu que o U tem uma voltinha ali embaixo. E o V já é mais retinho, né? É 2 linhas mesmo. O que eu preciso fazer? Mostrar, gente. Nós temos a mania de querer que as crianças saibam as coisas sem eu contar para ela. Isso é tudo, né? No nosso dia a dia, tudo. Às vezes eu falo assim, limpa aquela mesa ali pra mim. Mas eu não expliquei a criança como é que limpa, que ela tem que pegar um pano, tem que talvez dar uma molhadinha no pano, passar alguma coisa ali pra limpar a mesa. Eu só falo pra limpar e que quero que a criança saiba. E não é assim que acontece. A gente precisa contar, a gente precisa conversar, precisa explicar. Então, a mesma coisa aqui. Se a criança, a dificuldade, a troca dela é visual, eu tenho que parar e mostrar para ela de uma forma que ela vai entender a diferença, então, do M e do N, a diferença do U e do V. Eu preciso mostrar essa diferença para ela, essa diferença visual dessas letras. Agora, se é auditivo, o que muitas vezes acontece, né? Por exemplo, aqui do P, B, D, K. Percebam, gente, olha, percebam a minha boca, o jeito que vai fazer. O som é praticamente o mesmo. P, B, D, K. Viu? A boca quase não mexe. O que muda são algumas...
o som mesmo, assim, pouca coisa que sai. Olha o F e o T, né? Então, praticamente igual. Então, a diferença do S e do Z. Como é que eu vou treinar as crianças essa diferença auditiva? Lendo e mostrando para ela o que eu posso fazer. Eu posso fazer uma atividade com ela, também não vai dar para vocês verem, depois eu vou colocar lá no feed. É uma atividade onde eu vou colocar de 2 em 2 palavras, onde a criança vai ter que circular para mim a palavra o conjunto, né, a dupla ali, que é diferente, que não é igual. Por exemplo, eu vou apresentar ali para ela cada, então igual. Pia, dia. Então, perceba que o P e o D, a diferença deles é que o D vai para cima, né, e o P para baixo. E as crianças fazem muito essa troca. Então, ela vai ler em voz alta e olhando ali, e ela vai percebendo. Então esse aqui é um que tem que circular, porque pia usa o P e dia é o D. Então, é assim que a gente vai, com bastante treino, com bastante repetição, que a gente vai levando a criança a sanar essas dificuldades. Outra coisa que a gente trabalha, que às vezes a criança tem, é a omissão de letras na leitura, né? Por exemplo, carta, né? Ele cata. Outra coisa que eu posso fazer é um conjunto, né, de palavras complexas, onde a criança vai ler também, sempre em voz alta, para ela perceber essas diferenças. Então, ela vai ler ali carta, canta, casta, cata. Que ela vai observar que são poucas coisas. Por exemplo, carta tem o R. Se eu trocar o R pelo N, eu vou falar canta. Se eu trocar o N pelo S, vai ser casta. E se eu tirar, né, tanto R quanto N quanto S, fica cata. Então, eu vou trabalhar essas palavras, trabalhar o alfabeto móvel, mostrando essas diferenças para a criança, pedir ela para escrever ali, né? Eu peço carta. Agora escreve para mim, então, canta. E aí, eu vou levando ela a observar que ela só tem que trocar uma letra para escrever canta. E depois a mesma casta. Agora, quando eu falo com ela, então, escreve para mim cata. Então, ela vai ter que tirar aquela letra do meio e formar cata. Então, ela vai percebendo que se ela omitir qualquer letra, ela não está falando mais aquela palavra que ela queria. Por exemplo, se ela queria falar canta e só escreve ou fala cata, o significado é outro. Então, a gente tem que levar a criança a entender esse significado, entender essa estrutura das palavras, né? Então, a gente precisa trabalhar isso. O alfabeto móvel, para trabalhar isso, é muito importante, porque a gente vai mudando ali as letras de lugar e vai mostrando para a criança que, por exemplo, oi, se eu acrescento um B no início, eu formo um boi. Então, ela vai percebendo isso e tendo essa consciência que ela não pode omitir letras, porque vai ter um significado diferente. Percebam que até aqui nós fizemos o quê? Treino, leitura em voz alta e repetição. Muita repetição, que é o processo de aprendizado. Então, é repetição, tudo com bastante emoção e motivação. Trabalhar aquilo que a criança quer, que motiva a criança para que ela possa aprender, né? Então, tudo aquilo que ela quer dentro do que a gente propõe, né, gente? A gente não vai trabalhar uma coisa que só porque a criança quer, mas não é o que está dentro daquilo da atividade, dentro do que eu estou propondo e que eu tenho que trabalhar com a criança. Então, é dessa forma que a gente vai levando. E o último ponto aqui, então, é a velocidade da leitura, né? Onde as estatísticas, a gente não pode muito trabalhar com elas, não, mas é só para vocês terem uma noção. Por que eu falo que a gente não pode trabalhar com elas? Porque cada criança é única, então a gente não pode levar isso aqui muito em consideração. Só para a gente ter um norte, mas não sofrer com isso aqui, né? Dentro do tempo da criança, ela vai alcançar tudo isso. O que eu não posso é esperar, não, é porque não chegou o tempo dela ainda, e não trabalhar. Se eu não trabalhar, a criança nunca vai adquirir. Então, eu tenho que saber todo esse processo,
para levar a criança a adquirir essa perfeição na decodificação das palavras. Então, cada criança tem o seu tempo, mas eu tenho que levar ela até esse tempo dela aprender. É preciso fazer esse caminho, porque senão eu só fico ali, não, porque não tá no tempo dela. Ah, não, porque não tá no tempo dela. E não faço nada. Se eu não faço nada, esse tempo dela nunca vai chegar. Porque a gente precisa, eu vou sempre repetir isso nas nossas lives, e a gente precisa explicar o porquê e como as coisas acontecem para as crianças. A gente não pode pensar que as crianças que já sabem, que já nasceu sabendo, que é no tempo dela. Não é isso. A gente precisa sim explicar às crianças para que elas cheguem no tempo dela. Se ela errou, a gente precisa mostrar o erro dela, não assim de forma rígida, né? Mas com bastante carinho ali, mostrar à criança onde ela errou e por que ela errou, né? O porquê ela errou, e aí explicar como é que ela vai fazer sem errar. Então, é esse processo que a gente usa. Então, dentro da velocidade de leitura, as estatísticas nos falam que dentro do segundo ano, a criança precisa ler de 40 a 60 palavras por minuto. No terceiro ano, de 80 a 100 palavras por minuto. Quarto ano, de 100 a 120 palavras por minuto. E no quinto ano, de 120 a 180 palavras por minuto. Então, é assim, bom pra gente ter uma noção e às vezes trabalhar ali com um cronômetro. Aqui em casa os meninos adoram trabalhar com um cronômetro. Então, pra gente ir medindo ali, pra ver se tá tendo um desenvolvimento ou não na leitura. E aí, como é que a gente vai treinar? Como é que a gente vai melhorar essa velocidade? Treino. As pseudo-palavras são muito boas para esse treino, porque a gente tem mania de, por exemplo, ler menin e aí já interar menina ou menino, né? Então é uma palavra que a gente já conhece, que tem significado pra gente, e a gente às vezes emenda ela ou tenta adivinhar ela, né? Nas pseudo-palavras, são palavras que estão dentro da estrutura. Isso. São palavras que estão dentro da estrutura alfabética, mas que não tem significado. Por exemplo, mimita, não tem significado nenhum, mas ela tá dentro da estrutura, né? Tá dentro da estrutura alfabética nossa aqui. Então, trabalhar com essas pseudo-palavras para melhorar o ritmo de leitura é muito bom, e dá para trabalhar com as crianças, tem vários níveis. Então, pebeto, ferviga, então, linado. Então, são palavras assim que eu vou trabalhar, que não tem significado, mas que está dentro da estrutura e que a gente vai melhorando. E a gente foge dessa forma aí que a gente trabalha de, às vezes, tentar imitar, né? Imitar não, adivinhar as palavras e acabar falando errado a palavra. Então, é isso, né? Então, trabalhar dentro do processo de alfabetização, a consciência fonológica e correspondência som-letra, as vogais, né? Começa ali apresentando as vogais tanto na sequência A, E, O, U, como separado, para a criança não só decorar ali. Então, vem os encontros consonantais, encontros vocálicos. Hoje eu tô boa para trocar. Encontros vocálicos, depois palavras que tenham esses encontros vocálicos. A leitura de palavras, né, em voz alta, depois frases. Pedir à criança, por exemplo, eu posso trabalhar uma palavra ali, pato. Aí eu trabalho o pato, a frase, né? O pato nadou no lago, e depois pedir à criança para que ela forme uma frase com a palavra pato. Então, a gente trabalha assim, sempre em voz alta. Descobrir se a troca de palavras da criança, quando ela existe, se é auditiva ou visual, e explicar à criança, mostrar a diferença para a criança. Na omissão de letras, então, trabalhar ali também mostrar, trabalhar com o alfabeto móvel, né, para a criança veja a diferença se eu tirar uma letra, se eu mudar ela de lugar, se eu omitir
uma letra ali, a diferença que causa. Então, tem que mostrar à criança ali a diferença que causa para que ela entenda isso aí. E a velocidade, trabalhar com os pseudo-palavras para que a criança melhore. E aí, trabalhe com o cronômetro aí, que elas adoram o cronômetro. Então, hoje era mais ou menos isso. Quero só fazer com vocês aqui, então, um resumo, né, do que a gente... Vou deixar ela salva, tá bom? Um resumo, então, do que a gente precisa trabalhar para melhorar a decodificação. Então, treino sistemático e diário. Não adianta treinar hoje, depois só semana que vem. É todo dia, 2, 3 vezes no dia treinar com a criança. Então, essa hora a família é muito importante, porque a criança não vai ficar na escola o tempo todo, a professora não vai ficar online ali o tempo todo, então a família precisa sim trabalhar com a criança, né? Ter esse bloco de palavras, saber esse processo todo para saber como orientar o seu filho, né? A educação dos nossos filhos é responsabilidade nossa, então nós temos que também estar envolvidos, além da escola, para levar a criança aí num processo de alfabetização. Então, treino sistemático e diário, iniciado mais simples para o mais complexo. Percebam que eu comecei lá consciência fonológica, correspondência som-letra, vogais, depois foi aumentando, sílabas complexas, pseudo-palavras. Então, é do simples para o mais complexo que a gente trabalha. Então, é nesse processo. Adianta meu filho, todos os colegas do meu filho tá lá nas sílabas complexas e o meu filho tá lá nas vogais, adianta eu pular? Não, pessoal, é no tempo dele. O que eu tenho que fazer é continuar o meu trabalho diário, sistemático, todos os dias ali, treinando e fazendo com a criança para que ela chegue lá onde o coleguinha dela também chegou, tá bom? Ela vai chegar, se eu fizer o meu papel. Só passar para a etapa seguinte quando o anterior estiver melhor, né? Então, a gente não pula para a próxima etapa se a criança não conseguiu chegar lá, tá? E sempre que possível, utilizar conteúdo do interesse da criança. Então, é o que eu falei. Se eu tenho um livro, né? Tem um animal que a criança gosta, por que eu não usar ele, né? Por exemplo, a criança ama cachorro. Vamos usar o cachorro para formar as palavras, formar as frases, fazer um texto. Vamos usar aquilo que a criança gosta. Se a criança gosta de livros em quadrinhos, vamos usar o livro em quadrinhos dentro do possível ali. Então, o que não pode é eu fazer somente a vontade da criança e sair daquilo que eu tô propondo para a criança. Então, isso não pode acontecer, tá bom? Pessoal, e aí, vocês gostaram? Eu consegui aí mostrar para vocês aí, falar o proposto aí, como aperfeiçoar a decodificação na leitura. Eu espero que tenha ajudado. E quero falar com vocês aí para me ajudar aí a divulgar essa live de hoje, a divulgar as próximas. Hoje nós estamos nessa live de quinta-feira, mas a nossa live é sempre nas terças-feiras, às 20 horas. Foi porque eu tive um compromisso essa semana e não consegui fazer na terça. Por isso que eu pulei ela, para não perder assim a sequência da semana. Eu pulei ela para quinta-feira. Mas as nossas lives são todas as terças-feiras, 20 horas, tá bom? Então divulga aí para todo mundo, para as famílias, para os educadores. Vamos me ajudar aí a aumentar aí o meu Instagram aí, para que esse conteúdo possa chegar no máximo de pessoas possíveis, tá bom? Conto com vocês. Depois você assiste novamente, tá? Eu vou deixar salva ela. Pessoal, aqui no meu Instagram, lá na minha biografia, tem um link. Lá nesse link, você clicando nele, tem lá a mentoria gratuita. É uma mentoria de 40 minutos, onde a gente vai conversar sobre educação, sobre homeschooling, sobre alfabetização, né? Então, é uma conversa gratuita dentro de 40 minutos. E tem também lá um outro link, esses dias eu coloquei quem tinha interesse na avaliação da consciência fonológica. A consciência fonológica, como eu expliquei hoje, que é tão importante, né? Então, a gente tem que estar avaliando para saber se as crianças estão entendendo, estão ali dentro do esperado ali do que a gente... Porque às vezes a gente pensa que a criança está entendendo a consciência fonológica, né? Dentro ali do processo e não está. Então, eu vou disponibilizar na minha agenda
um espaço para fazer essa avaliação da consciência fonológica. Então, se você tem interesse em fazer com seu filho, né, com seu sobrinho, com seu afilhado, essa consciência fonológica aí, entra lá. Lá tem como é que vai acontecer. Então você entra lá e qualquer coisa entra em contato comigo pra gente estar organizando aí sobre essa avaliação da consciência fonológica. Então eu mesmo vou fazer a consciência fonológica com a criança e vai ser bem legal e vai ser bem instrutivo. Depois eu vou estar falando com vocês por que caminho vocês precisam ir, se tá tudo ok, se não, aonde que precisa voltar. Então eu vou estar dando toda essa orientação. Vai ser bem legal. Então, se você tem interesse, vai lá na biografia, lá no link, e lá tem ou a mentoria gratuita, ou então tenha lá também essa avaliação da consciência fonológica, tá bom? Então aí, eu acho que deu 31 minutos, acho que eu tô dentro do meu limite, né? Eu sempre quero fazer lives assim curtas, para que vocês possam voltar várias vezes e aprender aqui, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela presença de hoje, muito obrigada por estar sempre aqui comigo e até semana que vem, até terça-feira que vem, onde nós vamos estar falando sobre um novo tema, um novo assunto, sempre aí ajudando vocês aí na alfabetização das crianças, tá bom? Beijo, abraço, fiquem com Deus e até mais, tá bom? Tchauzinho!